Bom, bom dia, irmãos. Graças e paz a todos, aqueles que eu não havia cumprimentado ainda, bom dia. Nós vamos iniciar a nossa EBD de hoje, devido a tudo que tem acontecido aí no decorrer da semana, nos últimos dias. Como o pastor colocou lá no grupo da igreja, se fez necessário que essa EBD voltasse a ser pelo Zoom. Nós já vimos aí com se eu não me engano, as últimas 3 EBDs, elas estavam sendo de forma presencial, mas devido ao aumento de número de casos, né, e a necessidade de leitos, né, a gente vai entrar novamente aí a partir de segunda, né, num processo de lockdown, né, a partir de 9 horas da noite. E graças a Deus, né, que a gente tem essa ferramenta, né, para a gente continuar a nossa comunhão, continuar o nosso culto, continuar nossas EBDs, nossas reuniões. Louvado seja Deus por isso, né? Sabemos das dificuldades de alguns irmãos que infelizmente não têm essa ferramenta devido à internet, ter dificuldade, mas que a gente possa estar orando, né, pela vida desses irmãos. De uma certa forma a gente está ligando, está orando junto com eles para que eles também possam ser assistidos, né? Eu queria convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos 121. Salmos 121. Fazer uma breve leitura, pequeno comentário a respeito desse salmo. Vamos ler ele é um salmo pequeno, nós vamos fazer a leitura no seu todo, do 1 ao 8. Salmo 121, do versículo 1 ao 8. Amém? A palavra de Deus diz assim, o título do salmo é Deus, o fiel guarda dos homens. É um cântico de romagem. Versículo 1. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Como eu fiz um breve comentário, a partir de segunda-feira, após as 21 horas, a gente vai entrar num lockdown. As notícias não têm sido as melhores, né, como a gente esperava, mas esse salmo fala que a gente deve continuar confiando no Senhor, que o Senhor não está dormindo. Não está dormindo. Deus está nos guardando, Deus tem visto tudo o que tem acontecido, Ele está acompanhando, não perdeu o controle. Às vezes, algumas famílias já tiveram situações bem próximas, né, referente a essa pandemia, referente a essa Covid. A gente fica ansioso, a gente fica preocupado, não tem como não ficar, né, irmãos? Mas que a nossa fé permaneça, né, nesse Deus altíssimo, nesse Deus soberano, que nós possamos continuar firmes, né? Aqueles que necessitam trabalhar, que orem, continuem confiando, porque é preciso também, né, sair de casa para trabalhar. Aqueles que não necessitam, né, que realmente fiquem em casa para evitar, né, que esse vírus se propague cada vez mais, mas que a gente possa continuar confiando no Senhor. Que a gente possa continuar. Deus não está dormindo, a gente já tem aí 1 ano de pandemia e Deus está no controle de todas as situações, né? Que Ele continue nos fortalecendo acima de tudo, que a gente continue orando, confortando um ao outro, né? Fortalecendo, né? E que bom que nós temos essa ferramenta aqui para que a gente possa continuar, né? Continuar firmes com o Senhor, continuar orando juntos, louvando ao Senhor. É isso, irmãos, que a gente possa ser firmes,
que a gente reforce nossas orações, nosso clamor ao Senhor, que no tempo dele, de acordo com a vontade dele, isso aí vai passar. Eu creio que todos nós vamos sair bem mais fortes do que éramos, né? Porque todas as coisas, né, levam para o bem para aqueles que amam a Deus. Então eu creio que todos nós vamos sair bem mais fortes do que éramos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por iniciarmos esse dia onde podemos, Senhor, mesmo não estando juntos de forma presencial na igreja, para ouvirmos e estudarmos a Tua Palavra, mas o Senhor tem sido tão bom conosco, Senhor, que tem nos ajudado a usar essa ferramenta, onde possamos continuar a comunhão, Senhor, onde possamos continuar aprendendo e nos alimentando da Palavra, Senhor, para que ela possa cada dia mais, Senhor, entrar nos nossos corações e aumentar a nossa fé, Senhor. Temos a esperança, Senhor, que dias melhores virão, Senhor. Enquanto isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor cuide de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa estar fortalecendo cada família que está aqui, aqueles irmãos também que, felizmente, não podem acompanhar, Senhor, pelo Zoom, ou nem sequer mesmo, Senhor, ver o vídeo que é depois disponibilizado, Senhor, mas que ele não deixe de ser assistido, Senhor, principalmente pelo Senhor, Pai. Cuida desses irmãos, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque nós temos a certeza que o Senhor continua no controle. Apesar de muitas vezes ficarmos ansiosos, inquietos com as notícias, mas nós cremos, Senhor, que tudo isso irá cessar, Pai, conforme a Tua vontade no Teu tempo. Te pedimos, Senhor, para que continue conosco, abre nossos corações e nossas mentes para o estudo que vai ser ministrado daqui a pouco, para que possamos compreender cada vez mais a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a guardar e sempre estar nos lembrando, Pai, para que quando formos colocados à prova, a Tua palavra nos lembre como devemos agir, o que devemos falar. É isso que nós te pedimos, Senhor. Continua conosco nessa manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Louvor. Vou achar a Andréia aqui. Pronto. Bom dia a todos. O Aldair fez uma oração muito interessante, né? Que o Senhor continue nos guardando. E também na leitura que ele fez, a gente só tem um lugar para olhar no meio desse tempo todo, que é para o Senhor, né? É interessante. Não temos uma outra direção. Mas o que essa pandemia pode nos ensinar? O que nós temos aprendido durante esse ano, né, que nós já passamos? E uma das coisas que tem muito vindo assim ao meu coração é a oportunidade que Deus tem nos dado de praticar aquilo que nós já sabemos ou aquilo que nós já conhecemos do Senhor nesse tempo que nós estamos vivendo. E eu queria só ler 2 versículos com vocês do Salmo 119, tá? Salmo 119, o 111 e o 112. São 2 versículos muito importantes, né? Muito importantes. Salmo 119, 111 e 112. Diz o seguinte: os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Meus irmãos, que esse seja assim o maior desejo do nosso coração. Ter a palavra de Deus como aquilo que de fato alegra o nosso coração, mas não só isso. Que a gente induza cada dia, que a gente force cada dia o nosso coração a obedecer, a guardar os decretos do Senhor até o fim.
até o fim. E essa pandemia é um ótimo exercício para que a gente induza o nosso coração a guardar os decretos do Senhor, a ser diferente, a agir diferente, a olhar as nossas atitudes, né? A perguntar ao Senhor, e o Senhor está mostrando o que precisa ser mudado na nossa vida, o que precisa ser transformado. Parece que Deus, ele realmente está... Eu não tenho mais dúvida que o Senhor está conosco, porque o Senhor traz um tema esse ano, transformai-vos, né? E eu vejo o Senhor nos dando a oportunidade, no meio de uma situação tão difícil como essa, transformar o nosso coração pela palavra de Deus, tá bom? Então, que essa canção seja uma oração sua, minha, nossa como igreja, de pedir que o Senhor quebrante o nosso coração, que Ele nos ajude a fazer de acordo com a sua palavra. Tá certo? Isso vai ter muito sentido para nós, como o Aldair falou, vamos sair dessa situação muito diferente do que nós somos. Que Deus faça isso mesmo no nosso meio. Vamos cantar essa canção, então. Que seja a sua oração ao Senhor, tá? Que você abra seu coração e diga ao Senhor isso mesmo. Senhor, eu quero ser como tu, tá? Vale a pena isso. Quero seguir-te, quero viver como tu, quero seguir-te dia após dia. Quero seguir-te, quero viver como tu, quero seguir-te dia após dia. Quero seguir-te. Que meu coração seja quebrantado, que o meu prazer seja fazer a tua vontade. Que o teu amor flua em minha vida. Que o teu perdão alcance até os meus inimigos. Quero seguir-te. Quero viver como tu, quero seguir-te dia após dia. Quero seguir-te. Que meu coração seja quebrantado, que o meu prazer seja fazer a tua vontade. Que o teu amor flua em minha vida.
Amém? Que o Senhor nos abençoe e que isso seja uma realidade nas nossas vidas, esses dias e todos os dias que o Senhor nos der para viver, tá bom? Deus abençoe. Bem, irmãos, bom dia mais uma vez, e aqueles que chegaram depois também, né, depois que eu dei bom dia no início, todos bem-vindos, graças a Deus. Antes de nós passarmos para o nosso estudo, nós vamos ter um tempo de oração, nós vamos orar por alguns irmãos e algumas necessidades da nossa igreja. Nós temos ouvido muito, eu que faço parte de um grupo de WhatsApp dos pastores da denominação, da aliança, eu tenho ouvido constantemente, né, das igrejas, dos pastores, de líderes, né, inclusive o líder nacional dos jovens da denominação, né, da ICEB, o líder nacional, Marinaldo, o nome dele, né, ele está internado, né, está tomando oxigênio, não está entubado, mas está no oxigênio por conta da Covid. Então, a gente tem ouvido muito, mas eu gostaria de centrar a nossa oração pensando na nossa igreja hoje, não por egoísmo, qualquer outra situação negativa, mas porque são os que estão mais perto. Eu tenho aqui, seria bom que nós intercedêssemos agora, a irmã Fátima. Tá? A irmã Fátima, ela está com sintomas e suspeita de Covid. A irmã Tereza e o irmão Rui também. A irmã Tereza está confirmado, né, com o Covid, e o seu Rui fez o exame, deu negativo, mas ele está com todos os sintomas para a Covid. Orar também pelos familiares da Rita, né, ela mencionou, né, a série de, eu não tenho certeza, sobrinha, prima, alguma coisa, eu confesso que eu não tenho muita propriedade aqui, mas eu lembro, né, e nós vamos orar. E pensando nesses dias também, pelo nosso cuidado e carinho com a família do Mateus e a Maeli, esses dias que se aproximam, né, a chegada do Natan, a Bíblia mesmo diz que para a mulher, esses dias, né, são dias de aflição, e muitas vezes nós não sabemos o que paira no coração, né, da Maeli especialmente. Nós vamos orar também por isso. Então, eu vou administrar essa oração aqui. Também ore pela sua vida, ore pela sua família aí, por esse culto que nós temos levantado na presença do Senhor. Sabemos que pela comodidade de estarmos em casa, né, às vezes tem uma panela no fogo, às vezes, sei lá, alguma coisa pode acontecer e a gente achar que nós estamos no nosso dia a dia normal quando nós entramos em culto na presença do Senhor. Então, que Deus nos guarde de nos atrapalharmos com as inquietações e ansiedades em torno, e que possamos guardar o nosso coração e a nossa mente perto do Senhor em culto. Cada criança que está aí no nosso culto, adolescente, jovem, cada um de nós, que Deus nos ajude a guardarmos esse tempo na sua presença. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, a igreja do Senhor aqui está, ó Deus, reunido na tua presença, mesmo cada um, ó Deus, em nossas casas, mas louvamos ao Senhor por ter essa boa oportunidade, ó Deus, de participar deste culto de uma forma tranquila, de uma forma livre e compartilhar junto com os irmãos, ó Deus, a tua palavra, os louvores do Senhor, o testemunho do Senhor. Pai, louvado seja o teu nome. Olha as nossas crianças e adolescentes, olha os nossos jovens, Senhor, cada um na sua casa, mas que esse momento também seja precioso para eles, Pai. Eles estão vivendo uma geração que talvez eles nem entendam o que está acontecendo. E só no futuro, talvez, se o Senhor nos desse futuro, eles poderão olhar para trás e ver o quanto o Senhor foi poderoso, o quanto o Senhor agiu, o quanto o Senhor interviu na história da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu quero apresentar ao Senhor esses pedidos, essas pessoas, ó Deus, que mencionamos aqui, e suplicar sobre elas a tua bênção. Olha, Senhor Deus, por favor, a vida da irmã Fátima, e naturalmente, junto com ela, também a sua filha, a Clésia.
ó Deus, agora com esses sintomas de Covid, nós não sabemos, de fato, a confirmação, mas, ó Pai, quanto essas irmãs têm sofrido pela dificuldade da saúde, da necessidade da saúde, por impedimentos físicos, Senhor, com a cegueira, com, ó Deus, problemas cardíacos, com tantas dificuldades, Senhor. E nós não conseguimos medir, imaginar, muitas vezes estamos no nosso cômodo da nossa casa, estamos tranquilos, e não conseguimos medir essa dificuldade. Mas suplicamos pela vida delas, suplicamos também, Senhor, pela vida da irmã Teresa, do irmão Rui, tem confirmado esse contágio do Covid, e com certeza ficamos, ó Deus, apreensivos, porque nossos irmãos têm já uma idade, uma dificuldade, ó Deus, pela saúde, e só o Senhor para guardar, e nós esperamos em Ti, e suplicamos que o Senhor fortaleça o corpo dos irmãos, para que eles, ó Deus, possam resistir firmes, Pai. Abençoa, Senhor, assim, abençoa também a família da irmã Rita, ó Deus, nessas sobrinhas e primas que estão passando por esse momento, ó Deus, também com relação ao Covid. Confesso que não sei, Senhor, as circunstâncias reais de hoje, de agora, mas nós temos apresentado ao Senhor e queremos guardar essa oração na Tua presença. Não só, Deus, pela saúde física, pelo bem-estar, pela paz, ó Deus, no coração, mas também em conhecerem o Senhor, a Tua graça, o Teu amor e se voltarem completamente a Ti, ó Deus. Abençoa também, Pai, a vida do Mateus, da Maeli, do Natan, e especialmente a vida da Maeli, ó Deus, nesses dias que se aproxima o nascimento do Natan, Senhor. Ó Deus, nós temos visto o quanto o Senhor tem sido bom, tem guardado, o quanto as orações têm sido respondidas, e queremos só perseverar, ó Deus, aqui, pedir que o Senhor, por favor, continue operando sobre a vida da Maeli, sobre a vida do Mateus, e especialmente sobre essa gravidez, para o momento da chegada do Natan, que tudo, ó Deus, segundo a boa mão do Senhor, aconteça de uma forma que, ó Deus, saia tudo bem mesmo, Senhor, que o Natan chegue bem, com saúde, e que a Maeli esteja bem nesse momento, Pai. Abençoe assim as nossas vidas, a nossa igreja, Senhor, e tudo que permeia, Senhor, as nossas famílias, o nosso lar, a nossa casa, que o Senhor, Deus, tenha o acesso às nossas vidas e que o Senhor nos ajude, como sempre o Senhor tem feito. Esse Deus bom que tem se manifestado dessa forma e dessa forma tem cuidado das nossas vidas. Continua conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, tratando-se da nossa EBD, os nossos estudos, eu sei que pelo Zoom a gente às vezes fica cansado, né, de ouvir a mesma pessoa, e eu vou tentar ser um pouco dinâmico aqui, mas nós vamos fechar o nosso estudo de Romanos, a parte da saudação do apóstolo Paulo. Então, você pode abrir aí a sua Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7, é o prefácio e saudação, e é essa saudação que nós temos estudado. Já mencionei que essa saudação do apóstolo não é uma mera saudação, né? É uma saudação onde ele faz uma apresentação, ele apresenta a si mesmo, apresenta o Evangelho, apresenta Jesus Cristo e também apresenta a igreja, que é o nosso tema de hoje, né? Eu vou colocar aqui um slide para nós acompanharmos, tá bom? Na tela, e durante o tempo a gente vai compartilhando os textos, eu espero que tudo direitinho, tá bom? Então, aí está a nossa EBD 222, para os entendidos, sabem o que significa isso, né? Nós vamos, então, seguir daqui. Bem, nosso estudo em Romanos, ele veio porque ele trouxe o nosso tema, como o André já mencionou, transformai-vos, né, baseado em Romanos 12, 1 e 2, que nós já até estudamos a nível introdutório em uma EBD. E só lembrando que transformai-vos, embora pareça ser, mas não é uma coisa que nós fazemos. O que nós fazemos é não nos conformar com este mundo. E a partir do momento que nós não nos conformamos com este mundo,
Deus então nos transforma, Deus então vai nos transformando. Nós vimos então que no estudo de Romanos nós temos aí a divisão em duas partes, né, do capítulo 1 até o capítulo 11, do capítulo 12 até o 16, uma parte doutrinária e teórica, embora tenha muita prática, e a parte final, a partir do capítulo 12, uma chamada ao sacrifício de um corpo, né, o sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, que é então a prática da doutrina que nós aprendemos. De acordo com o comentário de F.F. Bruce, né, que é um dos comentários que eu tenho estudado, além, naturalmente, também de Hernandes Dias Lopes, né, nós temos essa frase que tem nos acompanhado e vai nos acompanhar por muito tempo. Tá? A Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente conhecida. Então, que Deus nos livre de sermos apenas ouvintes da palavra, né? Mas que nós conheçamos as doutrinas da palavra de Deus e vivamos de acordo com essas doutrinas, não só tendo conhecimento. E nesses estudos de Romanos, nós já vimos, então, a nível de introdução, 3 lições na EBD. Primeiro, nós fizemos a análise do texto que é o tema, né, transformai-vos. Segundo, nós vimos aqui a influência transformadora de Romanos, tratando-se da vida de vários personagens da história e até da Bíblia, né, mas da história da igreja, como Lutero, Calvino, e como Wesley e outros, tá? Aí, eu nem falei sobre, também sobre a missão, né? A igreja sendo transformada em uma igreja missionária, foi também a terceira lição. E nos estudos de Romanos, a gente tem seguido aqui a saudação, que vai do capítulo 1, de 1 a 7. Nós já falamos aí sobre a apresentação de Paulo nesse estudo, né, numa EBD, a apresentação do Evangelho em outra EBD e a apresentação de Jesus Cristo. Nós vimos também na última EBD, tá? E hoje, então, nós vamos fechar essa saudação inicial, esses primeiros versículos, com o tema a apresentação da igreja. Então, como eu já mencionei, essa saudação do apóstolo Paulo, do versículo 1 até o versículo 7, é a maior saudação que Paulo dá em uma carta. Ele não fala somente assim, Paulo para a igreja em Roma, né? Uma saudação inicial. Não. Ele faz uma saudação explicando quem é Paulo, quem é o Evangelho, quem é Jesus e também quem é a igreja. Então, já é uma saudação rechonchuda, né? Com bastante conteúdo de instrução do apóstolo para a igreja em Roma e, naturalmente, para nós aqui. Nessa saudação inicial, que nós vamos destacar a apresentação da igreja, eu quero convidar vocês a lerem comigo versículos 6 e 7, e eu vou ler desde já o versículo 8, porque nós vamos hoje fechar com o versículo 8, e ainda voltando um pouco lá no versículo 5. Assim, vamos ler do versículo 5, então, tá? Eu vou ampliar aqui, do versículo 5 até o versículo 8, tá bom? Vou ler aqui de acordo com a minha versão. Aqui apareceu uma tarja dizendo que a minha internet não está muito boa. Eu espero que Deus nos ajude a chegarmos até o fim. Vamos ver. Estamos conseguindo ouvir bem. Tá bom. Versículo 5. Romanos 1, 5 a 8. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então, que Deus abençoe esses versículos nessa saudação do apóstolo Paulo à igreja de Roma, quando ele, então, na saudação, ele apresenta quem é a igreja. Amém. Bem, aqui a igreja, ela é chamada, né, de chamada. A chamada. Então, essa palavra, ela se repete na leitura que nós fizemos, no versículo 6 e também no versículo 7, o que acaba tornando ela uma palavra importante no texto, se você observar, de cujo número também vós,
chamados para a sede de Jesus, e no versículo 7, também lá, vai dizer, chamados para ser santos. Então, a igreja, ela é aqui descrita, né, como aquela que é chamada. Né? O que é chamado? Né? O que significa? O que é um chamamento? Né? O que significaria isso? Bem, eu quero ilustrar aqui para vocês com duas figuras, né? Uma figura escolar, né? Então, eu acho que alguns de vocês lembram que na escola, eu confesso que faz um pouquinho de tempo que eu não estudo, né? Que eu não vou para a escola, e eu não sei como é que funcionava, porque no tempo que eu estudei, pelo menos, tinha várias formas. Primeiramente, chamava pelo nome, aí chegou um tempo que chamava pelo número, e assim ia, né? Eu lembro até que na escola dominical, na minha igreja, lá em Abaetetuba, teve um tempo que a dinâmica era, na chamada, quem era chamado tinha que responder com um versículo da Bíblia, e não podia repetir a cada domingo, tinha que ser um versículo diferente a cada domingo, né? Então, tinha essa dinâmica, mas quando se trata de chamada, está chamando pelo nome, né? A professora diz, né? Joãozinho, aí levanta a mão, ou responde presente, né? Ou faz as duas coisas. É uma chamada. É alguém que está chamando pelo nome. Coloquei uma outra imagem aqui de um militar, né? Também na linguagem militar existe, né? A palavra de Deus, inclusive, lá em 1 Coríntios, que ele fala sobre que todo som tem algum sentido, ele fala que se o que toca a trombeta não tocar corretamente, a tropa não se prepara para a batalha, ou não sai à batalha, né? Então, entre os militares existe essa chamada, existem comandos de chamada, né? Um passo à frente, todo mundo parado, né? Sentido, marcha e tal. Então, tem vários comandos de chamada, né? São chamamentos, e todos eles o soldado tem que responder, seja individualmente, se for chamado um só, ou seja, como a tropa, se for toda chamada. Mas um chamamento realmente é como se fosse um grito, né? Como se fosse um chamado para alguém, nominalmente falando. Além disso, nós vamos ver, como exemplo aqui na Bíblia, né? Nós temos alguns chamamentos. Aqui tem a figura de Adão e Eva, quando eles se esconderam e foram chamados por Deus, né? Deus, todo o final do dia, ia lá no jardim, e Deus então vai e chama: Adão, Eva, onde vocês estão? Houve um chamado, e devido ao pecado e a consequência do pecado, eles estavam escondidos, né? E também nós vemos o Deus bradando do céu para Abraão, e na Bíblia aparece isso em vários momentos, tanto quando ele foi chamado de Ur dos Caldeus, ou quando Deus chamou ele para fora da tenda e disse: olha para as estrelas, né? Olha para a areia. Então Deus conversa ali com ele. E mesmo quando ele estava para sacrificar o próprio filho Isaque, Deus bradou do céu, Deus chama: Abraão, não faça isso, né? Está aqui um cordeiro, né? Está aqui um animal para você sacrificar. E ele teve, então, da parte de Deus, esse chamamento, né? Nós temos também o próprio Moisés, né, que, sendo agora pastor de ovelha do seu sogro, né, de Jetro, ele, então, viu aquela sarça ardente, e uma voz que saiu da sarça chama Moisés e comissiona ele para ser o libertador do povo de Israel. Foi também um chamado de Deus, né? Nós vemos já no Novo Testamento o próprio apóstolo Paulo, quando estava perseguindo a igreja, né, ele ouve a voz, ele cai, né, fica cego, e ele ouve, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? A voz, então, chamando diretamente aquela pessoa. E quando nós pensamos, então, na igreja, a igreja é apresentada aqui dessa forma como aquela que é chamada. Inclusive, a palavra igreja, no texto grego original, ela tem esse significado, chamados para fora, né? Eclesia, ou eclésia, depende da entonação, o que quiser fazer. Mas a igreja, ela é chamada, Deus tem uma convocação, um chamado e um envio especial para a igreja. E Paulo, então, começa a descrever a igreja assim. E nesse chamamento da igreja, nós vamos observar, primeiro, que ela é chamada para ser de Jesus. Observe comigo no texto que nós lemos, o versículo 6, tá? De cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus. Chamados para serdes de Jesus, tá? Então, esse é o nosso primeiro ponto que nós vamos ver aqui a igreja que é chamada, né? Ela é chamada para ser
propriedade de Jesus. A igreja, ela serve a um dono, ela tem um noivo que será seu esposo no casamento, nas bodas do Cordeiro, mas ela pertence a alguém, né? Ela é propriedade de alguém. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, né? Vós, porém, sois raça, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, a igreja ela foi chamada para ser liberta da escravidão do pecado, liberta da escravidão deste mundo, liberta da condenação do inferno, eterna do inferno, para ser posse, propriedade. Jesus chega ao ponto de falar, ninguém arrebatará da minha mão. Então, essa doutrina ela era muito importante. Paulo ele já inicia aqui, mostrando para os irmãos que foram chamados para ser de Jesus, propriedade de Jesus, tá? Então, nós somos chamados para pertencer a Jesus, fazer parte de Jesus. Inclusive, quando nós pensamos em igreja, corpo de Cristo, quem é o cabeça da igreja? Nessa imagem de corpo, né? O cabeça é Cristo, né? E o corpo, a igreja, é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Então, a igreja, ela pertence a Cristo. Ela pertence a Cristo. Então, nós temos que ter essa compreensão. Nós não somos de nós mesmos, né? Paulo mesmo fala, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Nós somos propriedade, nós somos resgatados, comprados, né? Eu lembro de uma ilustração antiga, eu já falei ela umas trocentas vezes, acho que aqui na igreja também, da história do rapaz, do garoto, né? O garoto ribeirinho, lá do interior de Abaeté, talvez, não sei, né? Que fez um barquinho de Meriti, bonitinho, e brincando no rio, lá na frente da sua casa, ele perdeu o barco, foi embora na ribanceira, e depois de muito tempo, vindo na cidade com o pai, ele vê numa vitrine o seu barco exposto à venda, né? Você deve lembrar dessa história. Ele olha por uma vitrine de uma loja na cidade, estava lá o seu barco, e ele entra na loja e diz, esse barco é meu. Não, esse barco está à venda, se você quiser comprar. E o menino, então, se esforça, consegue algum dinheiro, vai lá e compra esse barco. E quando ele pega o barco nas suas mãos e olha para o barco, ele fala, agora você é 2 vezes meu. Uma, porque eu te fiz, e a outra, porque eu te comprei, né? Então, é uma ilustração muito interessante para aquilo que Jesus fez por nós. Nós somos propriedade. O mundo inteiro pertence ao Senhor, porque foi criado pelo Senhor. Mas mais que isso também, além de ter sido criado pelo Senhor, a igreja ela é especial porque ela foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Então, a igreja ela foi chamada para ser de Jesus. Em segundo lugar, nós vamos ver que essa igreja que foi chamada para ser de Jesus, espero que o cachorro não esteja incomodando muito vocês aí. Está aí fora latindo, esqueci de prender o cachorro. Mas vamos lá. Ela foi também chamada, essa igreja, não só para ser de Jesus, mas foi chamada também para ser santa, né? Ou para ser de santos, como está escrito no versículo 7. Veja lá comigo, tá? Versículo 7 do texto que estamos lendo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Então, esse é um segundo chamamento, né? Vamos colocar dessa forma aí, chamados para serdes santos, tá? Nós não somos santos para ser chamados, nós somos chamados para ser santos. Hernandes Dias Lopes vai fazer uma comparação muito legal com essas duas palavras, né? Quando eu coloco aqui que nós não somos santos para ser chamados, mas chamados para ser santos, significa que, em primeiro lugar, vem o chamamento, depois vem o separado, depois vem o ser realmente santo na presença do Senhor, tá? Então, não pense que você primeiro vai... Não tem aquelas pessoas que têm aquela ideia, não estou preparado para ser crente, né? Não estou preparado para ser um crente, né? Primeiro eu quero me preparar, ou seja, a pessoa quer primeiro ser santo para depois ser chamado. Essa não é a ordem de Deus. Deus primeiro lhe chama e ele mesmo então promove o santificar, que nós vamos ver aqui em 2 aspectos de santo. Porque
essa questão de ser santo, né, ela tem dois aspectos. Tem um aspecto da posição e tem um aspecto do processo. Quando se fala de posição, significa que nós já somos santos, porque nós somos separados do mundo para Jesus. Nós pertencemos a Jesus, nós já somos separados. Eternamente nós pertencemos a Jesus, nós somos santos. Agora, muitas vezes, os nossos atos não são santos. Embora eu seja uma pessoa separada, embora eu seja uma pessoa comprada, embora eu seja uma pessoa propriedade de Jesus, eternamente, mas muitas vezes os nossos atos, eles não são santos. E aí é uma questão de processo. Então, quando nós olhamos para a eternidade, nós já somos santos. Mas quando nós olhamos para essa vida neste mundo, nós ainda estamos em santificação. Nós ainda estamos diariamente lutando contra o pecado. Quando olhamos para a eternidade, nós já estamos completamente livres do pecado, da condenação eterna do pecado. Mas quando olhamos para a nossa realidade neste mundo, nós ainda estamos cercados pelo pecado, que muitas vezes brota até do nosso coração. E nós estamos nessa luta para santificação. Isso é chamado de posição de santo e processo de santo, né? Então, nós já somos separados eternamente e nós nos tornamos semelhantes em um processo de santificação, né? Um processo de santificação que nós devemos cuidar da nossa vida para isso, para que nós nos tornemos santos, para que nós possamos viver essa santificação, essa semelhança a Deus. Nós estudamos nesta semana no culto matutino o Salmo 18, e lá diz, né, que Deus trata o puro como puro, o justo como justo, né, e o fiel como fiel, ou seja, Deus espera que nós sejamos santos, porque Ele é santo. A comunhão com Deus, ela só acontece no momento em que nós buscamos a santificação. Deus não vai se tornar pecador para ter comunhão conosco. Ele abriu uma porta, nós temos que nos santificar para termos comunhão com Ele. Então, nós somos chamados para sermos santos. Santo na posição, que nós já somos, em Cristo Jesus, nós já somos santos, separados, já temos a garantia eterna, mas santo em processo, porque a cada dia nós temos que nos santificar. Também nós vemos que esse chamamento, que é para ser de Jesus, para ser santa, né, o santo, ele acontece pelo amor do Pai. Pelo amor do Pai. Observe comigo ainda no versículo 7. A todos os amados de Deus. Amados de Deus. Então, nós somos amados do Pai. Nós nos tornamos propriedade de Jesus, fomos comprados por Jesus, porque o Pai nos amou. Nós somos separados do mundo e em processo de santificação porque Deus nos amou. Não é porque houve algo de bom em nós, mas é pelo amor de Deus. Porque Deus nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E o reconhecimento desse amor, ele é muito sublime na nossa vida, ele é muito necessário. Nós devemos cultivar no nosso coração o senso do reconhecimento desse amor de Deus. Isso moveu Paulo, Pedro, Tiago, João e move servos e servas de Deus até hoje a terem uma vida de santidade, a terem uma vida de serviço a Deus, a terem uma vida de comunhão com o corpo. Por quê? Porque reconhecem o amor de Deus pela sua vida, o amor de Deus por si. A igreja, ela é o povo amado de Deus. Tá? Se existe alguém que Deus ama neste mundo, é a sua igreja. Tá? O amor que existia desde a eternidade. Em 1 João, capítulo 4, versículo 19, né, diz que ele nos amou primeiro. Né? Ele nos amou primeiro. Então, se hoje eu tenho gratidão, louvor, amor, serviço a Deus, não brotou do meu coração natural. Foi Deus que me amou primeiro, e a partir desse amor de Deus é que eu, então, tenho o reconhecimento, né? Eu tenho a gratidão pelo amor de Deus, mas eu preciso reconhecer que Deus, ele me ama. E esse amor de Deus, ele foi provado, né? A Bíblia diz que Deus prova o próprio amor dele para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores. Então, Deus deu o seu único filho. Deus entregou a si mesmo. Deus se esvaziou da sua plenitude excelsa para se tornar um ser humano e morrer por nós, levar sobre si a culpa de todos os nossos pecados, das mentiras, né? da violência, da carnalidade, das impurezas, né? De todos os pecados que nós carregávamos, ele tomou sobre si. Isso é uma demonstração do amor de Deus. Ele nos amou de tal forma e foi provado esse amor. Ninguém pode ter dúvida, será que Deus me ama? Talvez você possa ter dúvida se Deus te ama por questões materiais. Eu queria tanto uma coisa, Deus não me dá, então Deus não me ama. Eu queria tanto emprego, eu queria tanto, o dinheiro, eu queria tanto a saúde, eu queria tanto uma pessoa do meu lado, eu queria tanto estar em tal lugar. Como eu posso imaginar quanto meu coração sofre por não ir na casa dos meus pais, por exemplo, há tanto tempo, queria tanto estar lá. Mas isso não vai medir o amor de Deus, porque o amor de Deus ele é medido não pelas coisas materiais e presenciais, mas pelas coisas eternas. Deus me livrou do inferno. Deus me perdoou os pecados. Deus mandou o seu filho para morrer por mim. Isso prova o amor de Deus, mesmo que eu não tenha os outros elementos. Isso não quer dizer que Deus não me ama. Tá? Em quarto lugar, nós vamos ver aí que somos chamados para ser de Jesus, somos chamados para sermos santos, somos chamados pelo amor do Pai e pela graça do Pai e do Filho. Tá? Ainda observando aí no versículo 7, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, da parte de Deus e do Senhor, da parte do Pai e do Filho, graça. Graça. O que é a graça de Deus? Né? O que é realmente a graça de Deus? Todos nós temos isso como muito bem definido, né? A graça de Deus é o favor não merecido, Deus agindo em nosso favor, quando nós não só não merecemos, mas quando nós nem sabemos. Tá? Eu já tive experiência com as minhas filhas, que elas pediram coisas para mim, e eu falei para elas, né, assim, olha, você não merece, mas eu vou te dar. Mas elas estavam de receber, né? Estavam na expectativa de receber, elas estavam naquela possibilidade de receber. Mas a graça de Deus é muito mais que isso, porque a graça de Deus ela foi estendida a pessoas que nem esperavam receber. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados quando Ele nos salvou. Então, nós nem sabíamos que ele ia nos salvar. Essa é a graça maravilhosa de Deus. Nós nem esperávamos. A graça, ela é uma ação total da parte de Deus em nosso favor. É uma ação isenta de cada um de nós, totalmente deliberada, porque Deus quis, porque Deus quer, Ele agiu. Isso é a graça de Deus, né? E a causa, né, da graça é a nossa salvação. Então, a razão da existência da graça de Deus é a nossa salvação. A graça de Deus não existe para satisfazer desejos humanos, satisfazer desejos materiais, né? Existem as graças que Deus nos dá, né? Tem até a chamada graça comum, né, de acordo com a teologia, né? Deus dá o sol a todos, Deus dá chuva a todos, são dádivas de Deus, que são graças de Deus, mas essa graça aqui é a graça salvadora, é sublime graça, aquilo que está acima de qualquer coisa que nós podemos entender que vale a pena. Nada vale mais, como Paulo fala, a tua graça me basta. Quando eu encontro essa graça salvadora de Deus, isso faz uma diferença imensa na minha vida, acima de qualquer graça que eu possa ter. Acima da graça de Deus ter me dado a minha esposa, acima da graça de Deus ter me dado minhas filhas, que são as pessoas mais importantes da minha vida neste mundo. Acima disso, a graça de Deus é incomparável, incomparável. E quando nossos olhos abrem para conhecer essa graça de Deus, isso faz uma diferença muito grande. E eu imagino Paulo escrevendo a introdução da carta, né, uma saudação, já mostrando para a igreja a importância dessa graça de Deus que esses irmãos deveriam ter entre seus olhos, deveriam estar olhando, deveriam estar vendo, não deveriam
esquecer de forma nenhuma, tá? A graça de Deus, então, é uma ação total de Deus por nós. Quem tem a graça de Deus é aquele que já foi alcançado por Deus, aquele que já ouviu o chamado de Deus. Esse tem a graça de Deus. Como lá no Velho Testamento, né? A Kézade de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus. Então, é maravilhoso. As pessoas que encontram a graça de Deus é porque foram alcançadas por Deus, foram chamadas por Deus. Então, a igreja ela é chamada porque ela tem a graça de Deus. Então, vamos mais à frente, que temos 2 pontos para encerrar ainda, tá? Nós fomos chamados, então, pela graça do Pai e do Filho, para ter a paz de Deus. O próprio versículo 7 ele completa, né? Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, a graça é uma ação de Deus na nossa vida, exclusiva de Deus, total de Deus, que Deus quis fazer, Ele fez. Nos alcançou pela sua graça. E como resultado da graça de Deus, nós temos, então, o quê? A paz de Deus. A paz de Deus. Então, a paz de Deus, ela é o resultado da graça na nossa vida. Ela é o efeito da graça de Deus em nossa vida. A paz de Deus é o resultado de quem é salvo. Pergunta para uma pessoa que estava se afogando e que recebe aquela boia, né? E depois sobe no navio ou vai para a praia, né? E pisa no chão. O que é que ela sente, né? O que essa pessoa sente? Estava se afogando, estava afundando, estava morrendo. E de repente está pisando num concreto, está pisando num chão. É a paz, sabe? É o sossego. Então, o resultado da graça de Deus na nossa vida é a paz com Deus e a paz de Deus. Né? A paz com Deus e a paz de Deus. O próprio apóstolo Paulo ele vai falar que nós, todos, né, se extraviaram aqui em Romanos, né? Todos eram inimigos de Deus, na verdade, como ele fala também em Efésios, tá? Mas Deus, ele rompeu com a barreira, com a parede da inimizade. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 14. Se você quiser ver, pode ver depois, né? E ele, então, derribou a parede que estava no meio, fazendo a paz. E lá em Efésios, Paulo fala sobre a paz entre os homens, né, judeus e gentios, no meio da igreja, e a paz entre a igreja e Deus. Então, é como eu falei, é a paz de Deus e a paz com Deus. Paz de Deus e a paz com Deus. Então, nós podemos saber que quem é chamado, quem encontra a graça de Deus na sua vida, quando encontra a graça de Deus, ela então recebe naturalmente a paz de Deus. Primeiramente, em harmonia com Deus, é quebrado a inimizade, é quebrado a contenda com Deus, e entre gentios e judeus, né, entre escravos e senhores, entre homem e mulher, essa paz de Deus que é alcançada pela graça, pela salvação, ela quebra as paredes da inimizade, como nós cantamos, né? Que o teu perdão alcance até meus inimigos. Nós cantamos recentemente agora, mas isso só pode acontecer se nós formos chamados, alcançados pela graça, e aí desfrutarmos da paz dessa graça. Graça e paz. Tá? Por fim, nós vamos então ver que essa igreja que foi chamada para ser de Jesus, para ser santa, tá? Essa igreja que foi chamada pelo amor do Pai, foi chamada pela graça do Pai, foi chamada para ter a paz de Deus e com Deus, ela também foi chamada para viver pela fé. O versículo 8, o texto que nós lemos, o versículo 8 diz: primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. A vossa fé. A fé, ela é, então, proclamada. O que significa isso, né? E não é que Paulo está falando, vocês estão proclamando o evangelho, vocês estão pregando o evangelho. Não, vocês estão proclamando a fé que vocês têm.
É o que Paulo aqui está falando. Em todo mundo é proclamada a fé, ou seja, no mundo todo era divulgado, era falado que em Roma existia uma igreja que tinha a fé, e a fé daquela igreja, ela não era uma fé abstrata. Quando nós olhamos para a expressão fé, crer, né, crer, fé, na Bíblia, e mesmo fora dela, a gente pode ver que ela tem basicamente dois sentidos, né? É a fé da confiança, tá? Confiança, e a fé da conduta. O que significa isso? Tem pessoas que dizem, eu tenho fé em Deus. Por quê? Porque ela acredita que Deus existe. Ela acredita que Deus é real. Mas isso não muda a conduta dela. Ou seja, ela tem uma confiança, mas ela não tem uma prática da fé. E Tiago vai dizer que essa é a chamada fé morta. É a fé de demônios. A fé de pessoas que acreditam que Deus existe, mas que essa fé não vai para a prática, não transforma nada, não muda nada na vida da pessoa. Nós vivemos em um tempo pandêmico aqui, né, no nosso mundo, né, no mundo todo. E eu não consigo tirar da minha cabeça a frase, que eu não tenho a frase exata, né, mas a frase que é atribuída a S.S. Lewis. E S.S. Lewis viveu o período da Segunda Guerra Mundial. E sobre a Segunda Guerra Mundial, ele usa a expressão, ele fala, né? Ele diz assim que as catástrofes, né? Essas mazelas da sociedade no mundo todo, ela não muda as pessoas. Ela simplesmente evidencia quem são as pessoas. E isso tem martelado muito no meu coração, quando a gente pede a Deus que essa pandemia transforme. Eu queria mesmo, né, que ela nos transformasse de alguma forma. Mas o que a gente vê, na verdade, é pessoas que adoecem, ficam boas, pessoas que morrem, pessoas que ouvem, pessoas que veem. Pode ir lá na porta da Santa Casa e ver tudo aquilo, volta para casa e passa 3 dias, uma semana, volta à vida normal. Por quê? Porque essa pandemia, ela tem, na verdade, evidenciado quem as pessoas são. Quem as pessoas são. Coloca a culpa em um, a culpa em outro, né? Sei lá, não assume certas responsabilidades, ou diz que não é nada, é uma gripezinha, ou então diz que é muita coisa e que aí cai em depressão, apenas evidencia quem nós somos. E aí, essa é a fé morta, é a fé de alguém que tem convicção da existência de Deus, alguém que tem convicção de que Deus é real, alguém que tem convicção da morte de Jesus na cruz pelos pecados, alguém que tem convicção de que até Jesus vai voltar, mas toda essa convicção, toda essa fé não muda em nada o comportamento, o caráter, as perspectivas, a vida da pessoa. Isso é horrível, isso é terrível, né? É terrível. Mas é o que nós vemos. Mas aqui a Igreja de Roma não. Diz que na Igreja de Roma a fé ela era vista. É proclamada a vossa fé entre todos os gentios. A fé não era meramente uma confiança que devemos ter essa confiança em Deus, né? Na salvação de Deus. Mas isso deve ser evidenciado na nossa conduta, na nossa vida, no nosso amor, no nosso temor, na nossa misericórdia, na nossa graça, na nossa visão das pessoas, de como nós olhamos para as pessoas. Isso tem que atingir o nosso comportamento. Veja comigo no versículo 5 aí, que eu li, mas nós não falamos nada até agora, né? O versículo 5 desse capítulo 1, tá? Que eu li com vocês. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Agora, essa segunda parte é muito importante. Para a obediência por fé. Para a obediência por fé. Observe uma coisa, a verdadeira fé, ela leva a uma prática. E essa prática aqui nesse versículo 5 é chamada de obediência. Uma fé que não leva a obediência a Deus, a sua palavra, obediência às doutrinas que Deus ensina, a doutrina de testemunhar, de ser fiel, de amar, de perdoar, de viver a vida cristã, de ser misericordioso, né? De entesourar na eternidade. Essas
esses ensinos que o Senhor deixou para todos nós, que são as doutrinas cristãs, né? E nós vemos, então, aqui, que diz que a fé, ela leva à obediência. A prática da fé, ela é uma obediência. Então, a fé, ela é vista como uma prática, não como uma coisa abstrata. Tá bom? Então, irmãos, é assim que Paulo apresenta a igreja nessa introdução, nessa saudação, né? É a igreja que ela é de Jesus, ela é chamada para ser santa, a igreja que tudo que veio chamado para ser de Jesus, para ser santa, foi pelo amor do Pai, pela graça do Pai, para com Deus, tem para que nós amamos a fé. Não é somente viver pela fé, mas viver a fé. Eu tenho que praticar o dia que eu creio. Tá? Por último, vamos então encerrar com essas aplicações aqui. Se vocês estão me ouvindo bem, porque apareceu, de vez em quando aparece uma tarja aqui dizendo que a minha conexão não está boa. Depois assim. Eu não sei se vocês ainda estão me ouvindo, a informação que chegou é que está falhando realmente, porque aparece sempre uma tarja indicando que não tá boa a conexão. Falhou um pouco, mas vai melhorar já. Falhou um pouquinho, mas já está melhor. Então, posso concluir ou existe alguma coisa que vocês não pegaram? Pode concluir. Não posso concluir, não é? Então, tá, irmãos. As aplicações são perguntas que nós vamos fazer e aplicar em cima do que nós vimos até agora, tá bom? Então, é assim, a primeira aplicação que eu quero compartilhar com vocês é, você lembra do seu chamamento, do seu chamado? Lembra de ter ouvido a voz de Deus? Lembra quando Deus tocou lá no seu coração? Né? Tem um cântico antigo, né, que fala, foi numa segunda, Jesus tocou-me, e aí vai. E aqueles que não lembram o dia tem a salvação, né, no final, foi algum dia, Jesus tocou-me, né? Eu sou um que não lembro qual foi o dia, eu lembro da ocasião, mas não lembro qual foi o dia. Então, esse chamamento, ele é muito importante, sabe? Ele é pelo nome, ele é pela pessoa, ele é a voz de Deus, ele é Deus realmente falando aos nossos corações, não de uma forma, sei lá, mágica, né? Mas cada um de nós sabemos quando nós somos convencidos do pecado, do castigo, do juízo. Nós sabemos no momento em que Deus, ele fala ao nosso coração, e eu não quero nem pensar só no aspecto da salvação, mas quantas vezes Deus tem falado conosco em determinados momentos da nossa vida, com relação ao nosso caráter, à nossa conduta, à nossa família, a mim como pai, como filho, como esposo, como esposa. Como temos atendido ao chamado de Deus? Lembre-se que a igreja ela é chamada por Deus, tá? Chamada para ser de Jesus, chamada para ser santa. Como você percebe a Jesus? O que eu quero dizer com isso é como você sabe, aliás, percebe não, perdão, pertence, né? Como você sabe que pertence a Jesus? Eu lembro de uma professora da classe de crianças, quando eu ainda era criança, né? E ela falou, olha, vocês têm uma identidade que prova que vocês pertencem a Jesus. E aí ela levantou a Bíblia dela na mão e disse, isso aqui é chamado de testamento, Antigo e Novo Testamento. Isso aqui, a Bíblia garante que vocês pertencem a Jesus. Se vocês aceitaram Jesus, ela garante que vocês pertencem, é o documento que vocês têm. Se alguém quiser prova, você dá a Bíblia para a pessoa e diz, está aqui a prova que eu pertenço a Jesus. Eu nunca esqueci disso. E, de fato, né? Mas não somente dessa forma de querer mostrar na Bíblia, mas na nossa conduta, no nosso comportamento, né? Como é que você sabe que você pertence a Jesus? Porque os que pertencem a Jesus são propriedades de Jesus.
Jesus tem domínio? Jesus tem controle sobre a sua vida? O que você está esperando para a salvação? Quando chegar o final da pandemia, você está esperando que o culto presencial volte, você está esperando ganhar um livro, ler um livro, você está esperando... O que você está esperando para a santificação? Que Deus faça alguma coisa. Deus, eu sou tão pecador, Deus, me santifica. Faz alguma coisa por mim. O que você está esperando? Não esquece que o que Deus fez foi chamado para serdes santos. Deus já fez o que tinha que fazer. Santificação, neste mundo, somos nós, tá? Somos nós que temos que lutar contra o pecado, que batalhar para sermos santificados. E como é que nós fazemos isso? De acordo com o transformai-vos, que é Deus que faz, nós fazemos isso na nossa parte, que diz, não vos conformeis com este século. E aí, vocês serão transformados. A nossa parte, irmãos, é não nos igualarmos a este mundo, a este sistema mundano, tá? Ao materialismo, ao humanismo, tá? Ao secularismo. Sei que são palavras que parecem ser meio complicadas, mas você pode pesquisar depois e ver o que é cada uma dessas. Mas é não nos conformar com este mundo. Qual o valor da graça e do amor de Deus para você? Você vive seus dias tão tranquilo, tão desligada ou desligado, que você não percebe que a graça basta, que Deus nos ama, e isso é maior que tudo. Quanto tem a graça, a preciosa graça e o amor com que Deus nos amou. Vamos descansar, não na folga de uma vida material, não na folga de uma saúde razoável. Vamos descansar, não no bem-estar, em alguma segurança. Vamos descansar na graça e no amor de Deus. Isso sim, isso é que tem valor. E o amor de Deus. Como é que está? Que valores tem para você? Deu um probleminha aí, pastor. Então, não estamos ouvindo. Que voltou aí? Foi. Não estamos ouvindo. Agora voltou. Então, tá bom. Espera aí só. Estou tentando ajeitar aqui Aqui, ok. A minha conexão não está boa, mas vou tentar concluir. Espero que vocês estejam comigo. Tá? Existe algum conflito na sua vida? Você com Deus? Eu estou brigando com Deus por alguma razão, estou insatisfeito com Deus, eu estou triste com Deus, eu estou decepcionado com Deus. Deus, eu estou em atrito com Ele porque eu não concordo com alguma coisa. Você perdeu a sua paz com Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele nos chamou, a sua graça e o amor de Deus nos alcançou para nós termos a paz com Deus. E com os irmãos, e com a igreja. Você está indignado, insatisfeito, está magoada, está triste com pessoas na família, na sociedade. Como está a paz no seu coração? Existe algum conflito? Saiba que Jesus morreu para que nós vivêssemos em paz. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor nos chamou para a paz. E por último, confiança. Ou confiança ou prática, né? Como é que está a sua fé? A sua fé é uma fé de alguém que só acredita
ou de alguém que vive essa fé? Como é que está na sua casa, com a sua família? Os seus filhos, seus pais, seus irmãos têm visto em você a fé? Em todo o mundo era proclamada a fé da igreja em Roma. Que nós possamos ajustar a nossa vida ao que nós cremos. Se eu creio, se eu tenho fé em Deus, na pessoa de Jesus, que essa minha fé seja ajustada à minha conduta, à minha prática, ao amor, à misericórdia, à graça, à fidelidade, a tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que o Senhor Jesus nos disse para viver. Que Deus nos abençoe com essa palavra e com essas aplicações. Amém. Amém. O senhor vai dar o encerramento, os avisos finais, pastor? Estou tentando me encontrar aqui. Aldair, vocês estão me vendo ou estão vendo o slide? Estou lhe vendo. Vendo o senhor. O slide não mais. O slide já foi. Tá bom. Ok. Bem, irmãos, nós com essa dificuldade, né, mesmo assim, nós vamos encerrar a nossa IBD. Lembrando aqui os aniversariantes da semana, então, a Rebeca, o Bira, a irmã Meire, né, e também a Ramona, né, da Jéssica. Talvez a grande maioria dos irmãos não saiba de quem se trata, mas muitos conhecem também a irmã Jéssica e com ela a sua filhinha, a Ramona. Tá? Então, esses são os aniversariantes. Nós vamos orar a Deus, encerrando o estudo, também orando por esses irmãos e já encerrando a nossa EBD. Tá bom? E depois os irmãos podem abrir aí os áudios para se cumprimentarem. Se nós tivermos ainda internet por aqui, vamos cumprimentar vocês. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo como igreja, pela nossa EBD, por podermos estudar essa carta do apóstolo Paulo, que escreveu para a igreja em Roma. Ó Deus, pela certeza que como igreja nós fomos chamados individualmente e também juntos como corpo, e nós pertencemos ao Senhor. E nós fomos chamados com um propósito de santidade, de sermos separados deste mundo. Também, Senhor, isso só acontece pelo teu amor, pela tua graça, e para que nós possamos desfrutar a tua paz e viver a fé que é dos santos. Obrigado por esses ensinos. Que o Senhor nos ajude, Pai, convencendo-nos a ser essa igreja distinta no meio deste mundo tenebroso, terrível. Obrigado, Pai. Queremos também agradecer pela vida desses irmãos, que o Senhor tenha abençoado com mais um ano de vida nesta semana. Pela vida da Rebeca, essa jovem, Pai, ser com ela. Irmão Bira, também, da mesma forma, Pai. Lembrando, Senhor, a irmã Meire, tua filha, tua serva, ó Deus, com certeza com gratidão no coração ao Senhor. E também pela Ramona, essa criança, ó Deus, filha da irmã Jéssica, também a bênção do Senhor sobre ela. E sobre todos nós, dando-nos a todos um bom almoço, uma tarde abençoada pelo Senhor. E que à noite, motivados por Ti, possamos estar novamente juntos aqui, celebrando o Teu nome, vivendo a comunhão da igreja, mesmo nesse distanciamento. E que o Senhor nos ajude, a nossa igreja, nossos irmãos, nossas famílias, ó Deus, e cada um no meio dessa pandemia, no meio, ó Deus, dessas dificuldades todas. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, antes de eu encerrar completamente, eu quero só colocar aqui um aviso, tá? Mais tarde, talvez depois do almoço, eu vou colocar no grupo da igreja o nosso versículo da semana, que é a conclusão, né? O fechamento do 5º versículo sobre a Bíblia, tá? Então, são 5 versículos sobre a Bíblia. E segunda-feira, eu vou colocar no nosso grupo do WhatsApp um pequeno questionário. Então, quem leu, quem lembra,
vai poder fazer um pequeno exercício. Até para aqueles que não leram, né, vão poder também exercitar um pouco. Só lembrando que são 5 versículos com tema relacionado à Bíblia, tema relacionado às Escrituras. E a partir de terça-feira, nós vamos começar uma sequência de outros 5 versículos com outro assunto doutrinário. Tá bom? Então, agora sim, muito bom dia a todos, bom almoço, que Deus abençoe cada um.